Boa tarde, bom dia, tudo bem? Meninas e meninos, hoje nós vamos falar sobre o sistema circulatório, tá? Bom, então, vamos lembrar, né? O sangue, ele roda, circula pelo corpo inteiro e ele circula graças à ação desse sistema circulatório. Então, o que a gente pode falar sobre o sistema circulatório? Como todo o sistema, né, o sistema é um conjunto de órgãos, e nesse caso, esses órgãos são responsáveis por distribuir substâncias úteis para as células, seja nutrientes, seja oxigênio ou outras, e capturar das células aquilo que elas têm que jogar fora, que a gente chama de excretas metabólicas. Essas excretas metabólicas, o sangue, que tem no sangue, né, tem que ser levados para diferentes tipos de órgãos, outros órgãos, para que esses órgãos possam então jogar fora. Esse sistema, que a gente também chama de sistema cardiovascular, é um sistema complexo, bem complexo, formado principalmente pelo coração, o órgão que a gente chama de principal, os vasos sanguíneos e também os vasos linfáticos, que não transportam sangue, mas são importantes porque eles, a gente vai ver, eles fazem capturas de substâncias importantes também. Bem, o coração é o chamado órgão principal, tá? Esse órgão, ele bombeia o sangue, então ele empurra o sangue, jogando o sangue para os vasos sanguíneos, para que os vasos sanguíneos, então, possam transportar essa substância, depois capturar outras, para poder fazer a distribuição de substâncias úteis e eliminação das toxinas, dos excretas pelo organismo. Bom, aí a gente vê o seguinte, né? Aqui é a estrutura básica do coração, tá? Repara que o coração é formado por duas cavidades superiores, os átrios, então átrio direito e átrio esquerdo, duas cavidades inferiores, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. E ligadas a essas cavidades estão as veias, sempre chegando nos átrios, né? Então, no átrio direito chegam as veias cavas, superior e inferior. No átrio esquerdo chegam as veias pulmonares. As artérias, conectadas sempre aos ventrículos. Então, conectada ao ventrículo direito está a artéria pulmonar, conectada ali ao ventrículo esquerdo está a artéria aorta. Então, essa aí é a estrutura básica de um coração. Aqui a gente vê o coração funcionando, tá? Então o sangue entra na parte de cima, nos átrios, o sangue é jogado para a parte de baixo, para os ventrículos, e depois os ventrículos empurram esse sangue para fora do coração. Então o sangue entra no átrio direito, é empurrado para o ventrículo direito, e depois é jogado para fora. Ao mesmo tempo, o sangue entra no átrio esquerdo, é jogado para o ventrículo esquerdo, e depois é bombeado também para fora do coração. Aqui a gente vê mais um esquema, tá? O sangue chegando nos átrios, sendo empurrado para os ventrículos e depois sendo empurrado para fora do sangue. Repara nas cores, isso é uma coisa importante, tá? O sangue não tem essas cores, são só representativas. Então, do lado direito, você vê que só passa sangue, que está representado pela cor azul, e no lado esquerdo, você repara que só passa o sangue representado pela cor vermelha. Mais tarde a gente vai falar sobre isso, tá? Que tipos de sangue são esses? Os vasos sanguíneos, por sua vez, são tubos que servem como via de transporte para o sangue. Então, o sangue sai do coração por vasos sanguíneos, o sangue chega no coração por vasos sanguíneos. Sempre que o sangue sai do coração, ele sai por uma artéria. Sempre que o sangue chega ao coração, ele chega por uma veia. Então, o sangue chega no coração através de veias, sai do coração através de artérias. Só que além de veias e artérias, que são vasos com um diâmetro muito grande, existem também as ramificações. Então, as ramificações das veias são as vênulas e as ramificações das artérias são as arteríolas. E, para finalizar, existem vasos muito fininhos chamados capilares. E esses capilares são os vasos que fazem as trocas,
entregam substâncias úteis para as células e pegam dessas células as substâncias que depois vão ser jogadas fora. Então, são os tipos de vasos sanguíneos, né? Veias, vênulas, capilares, arteríolas e as artérias. Aqui, um esqueminha representando, tá? Veias e artérias. Então, lá do coração, o sangue sai através de artérias. O sangue vai descendo, passa pelas arteríolas, capilares, onde tem as trocas. Depois voltam através das vênulas, que se reúnem para formar veias, e o sangue, então, volta para o coração. Repare uma coisa, né? No desenho dá para ver que a estrutura das artérias ela é bem mais espessa, bem mais grossa, que a estrutura das veias, tá? Então, isso também é uma coisa importante, né? A pressão sanguínea nas artérias é muito maior, por isso as paredes têm que ser mais espessas, mais grossas, mais resistentes. Aí aqui a gente vê os tipos de vasos, né? Os principais, veias, artérias e capilares. Você repara, mais uma vez, que a estrutura das artérias é bem mais espessa, mais resistente que das veias, tá? E no caso dos capilares, são vasos extremamente finos, paredes muito fininhas, para que as trocas possam ser feitas adequadamente. Muito bem. Aqui é o seguinte, repara que nas veias existem umas estruturazinhas ali, tá? Que funcionam como portas, tá? Portas que só abrem para um lado. Então, essas portas nós chamamos de válvulas, que abrem só para um lado, impedindo, então, que haja o retorno do sangue. O sangue passa e não consegue voltar. A gente vê isso com facilidade aqui, tá? O sangue passa e na hora que o sangue tenta voltar não consegue, porque a porta ela se fecha. Então, essas válvulas elas se fecham, assim o sangue não consegue retornar, impede o que a gente chama de refluxo sanguíneo. No caso das artérias, isso não acontece, tá? Não existem essas válvulas nas artérias. Então, o sangue tem um fluxo contínuo. O sangue vai passando, num fluxo sempre contínuo. Então, é uma diferença importante entre veias e artérias. Tá? Nas veias existem as válvulas que não deixam o sangue voltar, né, no caminho contrário, enquanto nas artérias o fluxo é sempre contínuo. A gente tem aqui os vasos linfáticos, como eu falei, não transportam sangue, mas capturam, na verdade, um líquido que é chamado linfa. Tá? Então, capturam esse líquido, sugam esse líquido que fica entre as células e joga nas veias. Então, os vasos linfáticos, eles se conectam com as veias, sugam a linfa, que está entre as células, e jogam essa linfa no interior das veias. Né? Isso é importante para que não tenha acúmulo dessa linfa, que se tiver vai ter inchaço. Então, o bom funcionamento dos vasos linfáticos é importante, é fundamental. Aqui a gente vê o sistema linfático, tá? Os vasos linfáticos ligados aos gânglios linfáticos estão espalhados aí pelo organismo, tá? Então também, da mesma forma que os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos também estão espalhados pelo corpo. Bem, o sistema circulatório, então, como a gente já falou, ele leva substâncias úteis para o corpo todo. Oxigênio, nutrientes, hormônios. Então, o sistema circulatório está distribuindo substâncias importantes. E captura das células substâncias como, por exemplo, o gás carbônico, que é eliminado pelos pulmões na respiração, e excretas metabólicos, que são eliminados pelos rins, por exemplo. Tá? Então, a gente tem aqui a função, né? Uma função importante do sistema circulatório. A gente precisa lembrar também que o sangue ele tem células que fazem parte do sistema imunológico. Quer dizer, nos protegem contra infecções, seja causada por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. E, além disso, o fato de ser um tecido líquido, né, muita água circulando, ajuda também na regulação da temperatura. Então, isso também é uma coisa importante. Tá? Então, são funções importantes relacionadas ao nosso sistema circulatório. Aqui, o sistema circulatório mostrando
o coração e os vasos sanguíneos, tá? Como esses vasos sanguíneos se distribuem. Claro, aqui não estão todos eles, né? É só um esquema simplificado, tá? Então ali, repara de novo, cor azul e cor vermelha. No lado direito do coração só o sangue representado pela cor azul e do lado esquerdo somente o sangue representado pela cor vermelha. Isso é uma coisa importante, a gente vai estudar isso num momento posterior, tá? Mas já vai guardando que de um lado do coração só passa um tipo de sangue, do outro lado só passa outro tipo de sangue. Aí a gente divide, né, é só um critério acadêmico. A gente divide a circulação em duas: grande circulação e pequena circulação. Essa grande circulação, a gente fala que é um caminho do sangue. O sangue sai do coração, passa pelo corpo todo e volta para o coração. Então esse caminho é chamado de grande circulação. Enquanto que a pequena circulação, o sangue sai do coração, vai somente até os pulmões, não pelo corpo todo. Tá? O sangue sai do coração, vai aos pulmões e volta para o coração. Então essa é a chamada pequena circulação. E a gente vê, né? Aqui, ó, o sangue sai ali do coração, tá? Do átrio ventrículo esquerdo, passa pelo corpo, volta para o coração, entrando no átrio direito. E a outra, o sangue sai do ventrículo direito, vai até os pulmões e volta entrando no átrio esquerdo. Então, essas são a grande e a pequena circulação. Aqui a gente vê também um esqueminha, tá? Do sangue circulando. Então, vai reparando, né? O sangue ele vai circulando, tá? Olhando ele entrar no coração, ele sair do coração, ele vai até os pulmões, ele volta, ele vai até os órgãos, ele volta para o coração. Então, esse esqueminha aí também é um esqueminha que, acredito, tá, facilite um pouco o entendimento desse assunto. Beleza, gente? Bom, nós vamos ter outras aulas sobre circulação, tá? Essa foi só uma apresentação. A gente ainda tem outras coisas para falar. Beleza, gente? Lembrando sempre, as aulas estão no YouTube, então você pode assistir quantas vezes você quiser. Caso você tenha alguma dúvida, né? Assistir uma vez, ficou alguma dúvida, você pode assistir quantas vezes quiser. Entra no YouTube, acessa o canal, elas estão por título, então é fácil, é bem fácil você encontrar. Beleza, gente? Então na próxima semana nós vamos continuar falando de circulação, mas lembrem-se que a gente também tem exercícios para fazer, então vou colocar uma folhinha de exercícios, como sempre. Então vocês, por favor, olhem lá, façam, respondam. Qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem perguntar. Lembrem também, ainda estamos sob pandemia, então o isolamento social ainda continua sendo importante. É chato, eu sei que é chato ficar muito tempo em casa, sim, mas é importante, tá? Manter o isolamento vai ajudar a gente aí a tentar controlar essa pandemia. Tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.